Bem-vindos a mais um LMF desenhado. Hoje vamos iniciar nossos estudos do sistema digestório, compreendendo as estruturas da boca, faringe e esôfago. Iniciemos pela cavidade oral, a qual é dividida em duas partes: o vestíbulo da boca, que compreende o espaço entre os dentes e os lábios, e a cavidade oral propriamente dita, sendo o espaço entre os arcos maxilar e o mandibular. Atentando para a parte superior da cavidade oral, podemos ver o palato, que se divide em dois: o palato duro, correspondente à parte óssea e por isso mais superior e mais dura dessa estrutura, e ao palato mole, que é como um prolongamento de pele preso à parte óssea do palato. Além disso, temos a ráfide do palato, mais medial, a úvula, mais lateral e anteriormente, o arco palatoglosso, e depois o palato faríngeo, e ainda mais anteriormente as tonsilas palatinas, que são as famosas amígdalas. Inferiormente temos apenas a língua e seu frênulo lingual. Porém, quando analisamos a língua mais de perto, temos três marcos anatômicos importantes: o sulco mediano, o sulco terminal, também chamado de veia lingual, e a tonsila lingual. Finalizando a cavidade oral, vamos dar uma olhada em seu corte sagital, onde visualizamos algumas estruturas das quais já falamos. Porém, podemos entender melhor a diferenciação em palato duro, correspondente ao processo palatino da maxila, junto com a lâmina horizontal da palatina, e palato mole. Também temos uma noção melhor dos limites posteriores e anteriores da boca, sendo eles a rima da boca e o istmo das fauces. Além disso, já podemos ver uma estrutura da faringe, a tonsila faríngea. Agora vamos atentar para as glândulas salivares maiores, que são três pares: as parótidas, que drenam sua secreção serosa pelo ducto parotídeo até a região dos segundos molares maxilares; as submandibulares, que têm sua secreção seromucosa drenada pelos ductos submandibulares, os quais se abrem ao lado do frênulo lingual; e as sublinguais, que têm sua secreção mucocerosa drenada por vários ductos que se abrem no assoalho da boca. Passando para a faringe, você pode se lembrar de seus estudos de sistema respiratório que a estrutura é dividida em três partes: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Para o sistema digestório, precisamos nos atentar para duas estruturas que participam do processo de deglutição: as valéculas e os seios piriformes. Após a passagem por essas estruturas, o alimento alcança o esôfago. Esse órgão se estende da porção inferior da cartilagem cricoide até a abertura do estômago, atravessando o diafragma através do hiato esofágico. Quando por várias razões o esôfago se eleva e alguma porção do estômago atravessa o hiato esofágico, tem-se a hérnia do hiato, condição que provoca desconforto gástrico. Também é importante saber que o esôfago se divide em três segmentos: cervical, torácico e abdominal, com o primeiro sendo de controle voluntário, o segundo parcialmente voluntário e parcialmente involuntário, e finalmente o último totalmente involuntário. Agora vamos para a histologia. Começando pela língua, que possui uma estrutura bem fácil de entender, a parte de cima da língua, onde geralmente sentimos o gosto dos alimentos, é chamada de mucosa dorsal e é cheia de papilas gustativas, sobre as quais falaremos depois. Internamente, a língua possui uma camada muscular esquelética e, por isso, é de controle voluntário. Já inferiormente, existe a mucosa ventral. Ao nos aproximarmos mais, vemos claramente as papilas gustativas, e aqui cabe um esclarecimento. Papilas gustativas não são a mesma coisa que botões gustativos. Os botões são estruturas muito menores que levam a sensação de gosto para o sistema nervoso central. Sabendo disso, existem quatro tipos de papila que têm nomes relacionados aos seus formatos: filiforme, fungiforme, foliácea e circunvalada. Nessa lâmina, temos papilas filiformes e fungiformes. Observe que sobre a epitélio de algumas delas existe uma camada mais acidófila. Para quem ainda lembra das lâminas de pele, vai saber que isso é uma camada de queratina sobre um epitélio, ou seja, é um epitélio queratinizado. Percebam que essa camada de queratina existe nas papilas filiformes, mas não nas fungiformes. Já nas foliáceas também não vai existir, e nas circunvaladas ela vai existir. Geralmente, as papilas que têm botões gustativos não têm queratina, com exceção da papila circunvalada, que possui queratina e botões. E agora você vai entender o porquê disso. Nesta lâmina temos apenas a papila circunvalada em destaque, e se você observar, ela possui uma grande camada de queratina no seu topo, mas não nas suas bordas. E é aí onde ficam os botões gustativos, os quais podem ser vistos se aproximarmos um pouco mais da imagem. Aí estão eles. Além disso, podemos visualizar aqui uma glândula de von Ebner, responsável por produzir uma secreção que limpa os botões gustativos. Seguindo para as glândulas salivares, essas estruturas possuem uma organização geral em septos de tecido conjuntivo e lóbulos cheios de ácidos, que podem ser mucosos ou serosos. Quando um ducto está em um lobo, ele é chamado intralobular, e quando está em um septo, é dito interlobular.
Agora vamos comparar as três glândulas existentes e diferenciá-las por meio do seu tipo de ácido predominante. Nas glândulas parótidas, temos uma predominância praticamente total de ácidos serosos, que são essas estruturas mais basófilas, ou seja, roxas. Por isso, dizemos que a parótida é puramente serosa. Já a glândula submandibular tem um predomínio seroso, porém também possui um número considerável de ácidos mucosos, que são essas estruturas mais esbranquiçadas. Por isso, dizemos que é uma glândula seromucosa. O bizu, para tentar lembrar, é que submandibular tem um S e depois um M, e seromucosa também tem um S e depois um M. Finalmente, a sublingual possui predominância de ácidos produtores de muco, tendo uma secreção assim mucocerosa. O esôfago possui uma lâmina só, mas que é dividida em três partes conforme a divisão que vimos na anatomia: cervical, torácico e abdominal. Essas pregas no final da lâmina, na realidade, já são o início do estômago. Vamos observar esse recorte da parte abdominal, que vai servir como base para entendermos todas as partes. Mais perto do lúmen, temos uma camada mucosa, que, como toda mucosa, possui um tecido epitelial, nesse caso estratificado e pavimentoso. E logo abaixo possui uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo. Mais abaixo existe uma camada muscular da mucosa. Depois disso, chegamos na camada submucosa, cheia de ácidos produtores de muco que lubrificam o esôfago. Mais abaixo temos a camada muscular, que na parcela cervical é composta por músculo esquelético, mas com quantidade de músculo liso que vai crescendo progressivamente até ser totalmente dominante na parte abdominal, e finalizando temos uma camada adventícia. O grande diferencial entre as partes, além do tipo de músculo, é que na parte abdominal as glândulas começam a se localizar também acima da muscular da mucosa, quando ganham o nome de glândulas cárdicas esofágicas e produzem maior quantidade de muco. Chegando na radiologia, dividimos a cavidade oral em quatro partes: andar inferior, andar superior, bochechas e lábios. No andar inferior, podemos observar o suporte ósseo da mandíbula, a gengiva inferior, o soalho da boca, que na realidade corresponde a toda essa região abaixo da língua, e a própria língua, na qual podem ainda ser vistos os músculos genioglosso, hioglosso e estiloglosso. Já no andar superior, temos apenas o palato duro, composto pelo processo palatino da maxila e pela lâmina horizontal da palatina, em corte sagital, e o trígono retromolar nessa vista axial. As glândulas sublinguais e submandibulares podem ser observadas nessa mesma imagem, sendo a sublingual a do círculo rosa e a submandibular a do círculo vermelho. No caso da submandibular, ainda é possível fazer uma radiografia de seu ducto, chamado aqui de ducto de Wharton. Se nele for aplicado contraste iodado, ele vai ser bem visualizado. Já as parótidas, que são um pouco mais acima, podem ser visualizadas em corte como esse, e seu ducto, chamado de ducto de Stensen, também pode ser visto em uma radiografia com contraste iodado. Na faringe, podemos visualizar muitas estruturas que já vimos na anatomia, por meio tanto da tomografia, se o osso aparecer branco na imagem, quanto da ressonância, se o osso aparecer cinza. Vamos ver algumas rapidamente. Na nasofaringe, em corte sagital, temos o palato duro, a tonsila faríngea e o palato mole. Em corte axial, vemos as coanas, que limitam o nariz, a trompa de Eustáquio, que liga a faringe à tuba auditiva, e o tórax tubário e a fossa de Rosemüller. Chegando na orofaringe, podemos ver nessa tomografia em corte axial, língua, palato mole e pilar tonsilar. Já as duas estruturas com mais destaque para a deglutição estão na laringofaringe, as valéculas e os seios piriformes, que também podem ser visualizados nesse exame chamado deglutograma, no qual o paciente ingere contraste baritado enquanto são feitas imagens de radiografias simples em série. E quando esse contraste desce até o esôfago, podemos realizar o esofagograma, que segue o mesmo princípio. Esses dois exames geralmente são solicitados quando os pacientes têm queixas de disfagia e podem diagnosticar desde um problema neurológico no controle de algum músculo da deglutição até um câncer obstruindo o esôfago. Ufa, por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida, podem nos procurar.